Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Sinaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Sinaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhe falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, enquanto Sinaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Sinaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus de minhas mãos? Os seus servos falaram ainda, mas contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Sinaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram seu povo das minhas mãos, assim também Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos.
Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os inimigos. Ele deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Amém. Meus irmãos, vocês sabiam que Deus pode nos afligir com muitas aflições? E Ele pode usar essas situações, às vezes, para nos corrigir. Por exemplo, Ele enviou aquele temporal para o barco, né, que Jonas estava, porque ele tinha desobedecido ao Senhor. Foi Deus que enviou os assírios contra o reino do norte, não esse Senaqueribe, outro, e destruiu o reino do norte. Foi ele também que enviou Nabucodonosor contra o reino do sul, Judá. Então, a Bíblia relata que muitas vezes é o próprio Deus que envia a adversidade. A adversidade pode ser também resultado de nossa má escolha, que vai nos jogar no olho do furacão. Lembre, por exemplo, de Ló, quando Abraão disse: escolha, Ló, para que lado você quer ir? E Ló olhou para as campinas, né? Diz que Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló na cidade das campinas, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E é lá que ele vai perder tudo, porque ele escolheu aquilo ali. Ao escolher aquela terra, ele vai ser prejudicado. A adversidade pode ser decorrente da disciplina de Deus por causa de pecados que cometemos contra o próximo e contra o Senhor. Lembrem do castigo dado a Eva: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filho. Foi Deus que fez isso com a mulher por causa do pecado que ela cometeu. As circunstâncias, por exemplo, climáticas, políticas, econômicas e de saúde, podem gerar muitas adversidades. Um governo ruim traz consequências para o povo, né? Na área da econômica, na área da saúde, na área da segurança, enfim. Às vezes são as circunstâncias que vão nos jogar na adversidade.
Mas também tem algo especial, que andar com Deus, viver com Deus, temer a Deus, pode nos jogar em muita dificuldade, em um mar de dificuldade. Diz assim: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, a adversidade pode ter várias fontes, vários canais. Em especial aqui, a essa adversidade que o rei Ezequias vai enfrentar com seu povo é por causa da fidelidade que ele prestava a Deus. A adversidade do rei Ezequias foi gerada pela sua vida piedosa, porque o versículo 1 diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, isto é, o rei Ezequias reparou a casa do Senhor, reparou o turno, reparou o culto, se consagrou com o povo do Senhor, e diz que depois dessas coisas, aí Senaqueribe se levantou contra ele. Então, por causa da fidelidade a Deus, que ele foi visitado por esse sofrimento. Esse contratempo enfrentado pelo rei Ezequias visava destruir sua confiança em Deus. Senaqueribe veio com um propósito de: olha, não confie em Deus, se entregue a mim, se rendam a mim, noutra passagem que registra isso, e eu vou levar vocês para uma terra melhor do que essa. Ele queria fazer o que o seu pai fez com o reino do norte, tirar da terra e levar para outra. Mas Ezequias, ele confiava em Deus. Então o objetivo dessa adversidade era fazer demolir a confiança de Ezequias no Senhor. A adversidade pode ser um instrumento para eliminar nossa fé em Deus. Como podemos vencer essa fonte destruidora da fé? É isso que o texto vai nos ajudar. Como é que eu posso vencer aquilo que vem contra mim de ruim, para que eu desista de crer no Senhor? Então o tema é a adversidade, um instrumento destrutivo da fidelidade a Deus, das possibilidades então que a adversidade pode trazer. A adversidade, instrumento destrutivo da fidelidade a Deus. Em primeiro lugar, o discípulo de Cristo enfrentará a adversidade que tentará demolir sua fé. Como disse no versículo 1, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Em outra narrativa, ele conquistou todas as cidades de Judá, com exceção de Jerusalém. Já tinha dominado todas, só faltava Jerusalém para ele derrubar. Por isso que é mencionado Laquis aqui, a última cidade que ele conquista. A fidelidade a Deus é um dever de qualquer pessoa que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Se eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, eu devo ser fiel a Ele. Eu devo prestar obediência, reverência a Ele. Mas quem assim não vive, quem não é fiel, está negando a fé que alega ter no Senhor. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Quando não estamos servindo ao Senhor, nós estamos negando aquilo que professamos. Diz Paulo a Timóteo: o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. A fidelidade a Deus não é sinônimo de isenção de oposição, como nós estamos vendo. Eu sou fiel e a onda ruim vem sobre mim. Mas a certeza de que temporais
pode desabar a qualquer momento em nossa vida. Aquele que está seguindo o caminho do Senhor precisa compreender essa dura realidade, que nós podemos enfrentar muitas dificuldades por estar andando com o Senhor. Dificuldades que acontecem à pessoa que anda com Deus não é prova de infidelidade ao Senhor, mas de intimidade com o Senhor. Porque Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a saúde. Ele era infiel? Não, era um homem fiel. O Senhor disse: homem sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. As dificuldades, então, podem servir como um sinal de que eu sou servo de Deus. No sermão profético, né? Quando vocês forem perseguidos, injuriados e disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. A intensidade dessa adversidade pode ser variada, pode ser pequena, pode ser mais forte, pode ser intensa, como foi ao rei Ezequias, mas nunca será acima de nossas forças, para que não percamos a fé em Cristo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. O crente que anda com Deus vai enfrentar a oposição de Satanás e seu exército de demônios. Então é preciso estar com a armadura de Deus para poder vencer o diabo. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Os problemas comuns aos homens podem surgir como as ondas do mar, tentando afogar a fé do Filho de Deus. Mas é preciso lembrar o que Jesus já tinha nos dito antes: no mundo tereis aflições. As falsas doutrinas que são despejadas pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, são agressões à nossa fé. Causa às vezes dúvida e gera grandes confusões mentais, mas alicerçados na palavra de Deus, podemos destruir as mentiras do diabo. Foi assim que Jesus venceu essas mentiras. Está escrito, está escrito. A perseguição, a tomada dos recursos, a perda da liberdade, a tortura e a morte podem se abater sobre nós, como tem abatido aos irmãos que estão nesse campo de grande perseguição, para nos fazer negar a fé, mas com a ajuda do Senhor podemos suportar qualquer dificuldade. Mas Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não sabemos a duração do momento difícil, mas necessitamos permanecer fiéis até a morte para receber a coroa da vida. Foi isso que Deus disse à igreja de Esmirna: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem fugir da vida piedosa para não enfrentar a adversidade vai cair no caldeirão da aflição,
por não glorificar a Deus. Então eu não vou ser piedoso, porque ser piedoso traz dificuldades, eu vou ser um crente relaxado. Aí vai sofrer do outro lado, porque a vara do Senhor também vai perseguir. Então é melhor sofrer sendo um cristão do que sofrer como um relapso, né? A adversidade, instrumento destrutivo da fidelidade a Deus. Em segundo lugar, o discípulo de Cristo deve cortar a fonte que alimenta a adversidade, para que a sua fé não seja demolida. Veja o que Ezequias fez quando soube que essa adversidade estava chegando. Versículo 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois dizia: porque haveriam os reis da Assíria e acharem tantas águas. Claro, eles iam ficar dentro da muralha, dentro da cidade murada, protegidos, mas se houvesse comida e água do lado de fora, o exército inimigo ia ficar ali muito tempo. Então eles vamos bloquear essa água, para que quando eles cheguem encontrem dificuldade e não permaneçam no cerco, né? Na guerra, então, irmãos, contra a adversidade destruidora, necessitamos identificar os instrumentos que a tornam mais forte contra nós. Ela está vindo, tudo bem, mas ela vem com auxiliares, e eu preciso identificar esses auxiliares para que ela não se torne mais forte ainda. E dentre essas coisas eu cito para vocês: quais seriam essas fontes que nós precisamos entulhar para que, quando essa dificuldade chegar, não nos derrube? Primeiro, bloquear o pensamento negativo de que seremos derrotados. Está vindo o temporal, já se avistou uma nuvem com uma palma de uma mão, está chegando a dificuldade. Eu não posso permitir que esses pensamentos derrotistas me alcancem. Dou-me conta do meu coração, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Afirmando, como é que eu posso bloquear esses pensamentos negativos de derrota? Afirmando que somente Deus conhece precisamente o futuro. Nós não sabemos o que sucederá amanhã, Deus sabe. Então eu não posso decretar derrota para a minha vida se eu não conheço o futuro. O futuro a Deus pertence. Se o Senhor quiser, Ele não só vai me libertar da tua mão, os irmãos disseram, como da fornalha de fogo ardente, mas fica sabendo que a nossa fidelidade ao Senhor vai permanecer. Assim aqueles judeus disseram a Nabucodonosor. Impeçamos, irmãos, nossos olhos de olhar para nós mesmos e foquemos os olhos em Deus Todo-Poderoso. Olhai para mim e sede salvos, todos moradores. Não, eu sou fraquinho, eu não posso, eu não sei. Não olhe para você, olhe para o Senhor, olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, para que você possa vencer essa dificuldade que você está vivendo. Vamos tapar os ouvidos às vozes pessimistas e reconheçamos que estamos debaixo do cuidado do Senhor. Não importa o que os negativistas estão dizendo, não vai dar certo, você já está derrotado. Não se preocupe com esse tipo de voz. Lembre, o Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vamos, irmãos,
prender as nossas emoções, utilizando a Bíblia, que nos tranquiliza de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Lembra que o rei Ezequiel diz assim: não tenha medo. É uma das coisas, quando a gente se vê em perigo, a gente fica com medo. Eu preciso prender as emoções e lançar ela para a palavra de Deus, que diz: olha, aí nem espada, nem coisas do presente, nem do porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu prendo as emoções com a palavra de Deus. Vamos amarrar o ficar isolados. Vamos procurar os fiéis em Cristo que irão nos ajudar segundo a graça do Senhor. Não vamos ficar sozinhos. O rebanho fica forte quando está todo mundo junto. Os bandidos, né? Os leões estão ali querendo, mas não descobre a fraqueza porque está todo mundo junto ali. Eles precisam fazer o rebanho se dispersar para pregar os fracos. Só juntos com o servo de Deus nós vamos ter mais força para vencer o maligno. Impeçamos nossos pés, por exemplo, de fugir do diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá. Não corra do diabo, enfrente o diabo, porque é isso que a gente nos dá a vitória. Vamos fugir dos ambientes que estimulam o nosso instinto pecaminoso e vamos frequentar lugares onde o homem novo pode florir. Então, eu resisto ao diabo, mas eu fujo do lugar pecaminoso. As medidas que impedem o fortalecimento da adversidade vão dificultar o seu impacto sobre nós. Se eu tomo essas precauções, se eu tapo essas fontes, ainda que ela venha, ela não vem com tanta força assim. Eu vou poder suportar o embate dessa força. A adversidade, instrumento destrutivo da fidelidade a Deus. Em terceiro lugar, o discípulo de Cristo deve se fortalecer no Senhor para que a adversidade não possa demolir a sua fé. Vamos ver no 5, leamos o 5. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantando também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Veja que ela está vindo. Primeiro ele tapou as águas, agora ele reforçou o muro de segurança. Não só reforçou o primeiro muro, mas criou um outro muro para dificultar a invasão. Eu preciso me fortalecer para poder suportar o que está chegando contra mim. Nós erguemos muralhas contra as adversidades, meditando e lendo diariamente a Bíblia Sagrada que nutre o homem interior. Como é que eu ergo essas muralhas? Medita na palavra de dia, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou estar mais robusto, mais forte. Nós construímos muros contra os destruidores da fidelidade, tendo uma vida particular e pública de oração. Eu não só leio a palavra e medito na palavra, mas eu vou me aplicar à oração, porque isso vai me ajudar. Lembre que no final do texto diz que Isaías e o rei oraram ao Senhor, falaram com o Senhor. Efésios 6 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vá meditar na palavra,
vá orar mais, seja oração particular, seja oração com a igreja. Vamos levantar fortificações contra os destruidores da fé, sendo praticantes da palavra de Deus. Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quem pratica a palavra de Deus está mais forte para resistir aos temporais da fé. Vamos construir fortalezas contra a tentação da apostasia, nos revestindo da armadura de Deus e do poder do Espírito Santo para vencer no dia mau. Sim, haverá um dia mau. Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos levantar, irmãos, muralhas contra o abandono da fé, se submetendo à vontade do Espírito Santo, que está revelada na palavra de Deus, para escaparmos dos enganos das tentações. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Estaremos protegidos contra o desvio da fé se nos abstermos de todo mal aos olhos do Senhor. Vamos nos apartar do pecado, porque o pecado entristece ao Senhor. Se construirmos a muralha da participação da ceia e meditar em nosso batismo, vamos resistir ao ataque à nossa fé. Muito crente não leva a sério participar da ceia. Jesus: quem não comer este pão e não beber este vinho não tem vida em vós mesmos. Como é que o crente se abstém de participar da ceia do Senhor, se ali é um nutriente espiritual para o seu fortalecimento? Eu preciso meditar que eu fui batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Eu pertenço ao Senhor, eu estou selado pelo sangue da nova aliança, porque quando a tentação chegar, você precisa ter convicção que o sangue de Jesus está sobre a sua vida. A adoração particular, adorar a Deus em casa, adorar a Deus em público, é uma excelente muralha imunizante contra a sedução. Eu estou falando nisso dos meios de graça, dos meios que Deus estabeleceu para o nosso fortalecimento e que nos ajudarão quando essa coisa ruim chegar, ela não nos derrube. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firme para sempre. A comunhão com os santos é uma grande muralha protetora contra os assaltantes da fé. Olha quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Nós vivemos em um campo de guerra. Se não construirmos fortalezas, seremos facilmente derrubados no campo da fé. Tomai toda a armadura de Deus. Em último lugar, a adversidade, instrumento destrutivo da fidelidade a Deus. É o quarto. O discípulo de Cristo deve pensar na grandeza divina para que a adversidade não possa demolir a sua fé. Vamos ler o 6, o 7. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo:
Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Versículo 8. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Em vez de pensar no aniversário, pense em Deus que está do seu lado. Quem é Deus? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é igual ao nosso Deus? Ele deu essa palavra de ânimo. Não se preocupe com eles, não. O maior que está conosco. E o povo teve ânimo. Quando eu penso em Deus, eu tenho ânimo. Vamos pensar na grandeza de Deus. Não necessitamos, por exemplo, negar o poderio do demolidor da fé. Sim, de fato, é uma grande multidão, humanamente falando. Mas não podemos deixar de considerar que o nosso Deus é todo-poderoso. Jesus disse: todo poder foi-me dado nos céus e na terra. É esse que está do nosso lado. Basta Ele, não preciso mais de equipe nenhuma. Só o Senhor está do nosso lado. Ainda que um exército se levante contra mim, não temerei. O que me pode fazer o homem? Não existe ninguém ou semelhante ao nosso Deus. Tudo que possa existir é infinitamente inferior ao Senhor. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Satanás não é igual a Deus. Deus não tem rival. Nada pode ser rival a Deus, porque ninguém é igual ao Senhor. O Senhor é o único. Ele é o nosso Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. A presença do Deus único, Ele diz assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação. O rei Ezequiel disse: olha, Deus está com a gente. A presença de Deus único, vivo e verdadeiro conosco deveria tranquilizar nosso coração de qualquer perigo que estejamos enfrentando ou que possamos enfrentar. Não diz o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Somente Deus, que está do nosso lado, pode fazer qualquer coisa que deseja e a hora que queira. E Ele tem poder sobre as tempestades. Os discípulos estavam com medo de morrer. Acorda, Senhor, acorda que estamos perecendo. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O nosso refúgio e fortaleza conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro de tudo e de todos, e não pode ser surpreendido por nada nem ninguém. Ele já sabe de tudo. É interessante que o rei sírio, não a Síria, os sírios, planejou atacar Acabe. E aí Deus disse: olha, os sírios vêm por esse canto e vá lá e você destrua. E Acabe, mesmo sendo ímpio, teve a vitória.
Aí o rei Sírio disse: o Deus de Israel é o Deus do vale, não é o Deus dos montes. Vamos pelos montes que nós vamos ter a vitória. Aí Deus disse para ele: como eles estão dizendo que eu não sou o Deus dos montes, você vá lá e derrote ele também. Deus já sabe de tudo, irmãos. Ele passa todas as informações. O rei ficou até preocupado: quem é o que está me traindo? Porque tudo que eu planejo derrotar Israel, ele já sabe o que eu vou fazer. Aí o homem disse: não é ninguém que está traindo, não. É que lá tem um profeta que ele sabe que o senhor pensa na sua cama e diz, porque Deus revela as coisas. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Nós estamos diante do Deus que sabe de tudo. Aquele que nos protege está em todo lugar, vendo e ouvindo toda a movimentação do universo, desde a maior a menor, não desconhecendo o que acontece conosco, tanto dentro como fora de nós. O Senhor conhece quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe, quando estávamos sendo tecidos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos conhece. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ninguém se esconde de Deus, ninguém foge de Deus, porque Deus sabe tudo, Ele é onipresente. Nosso Deus é soberano. Ele determina todos os eventos e conduz tudo para o louvor da sua glória e para benefício do seu povo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O conhecimento de Deus faz toda a diferença nos momentos difíceis da vida. Se eu sei quem Ele é, ainda que essa situação se manifeste para mim, eu posso não temer, mas eu preciso conhecê-lo. Só podemos conhecer a Deus profundamente através do exame das Escrituras. Errais vós, não conhecendo as Escrituras. Não deixe sua mente focar na dificuldade, mas pense em Deus e em seus atributos, e seu coração poderá ter paz em meio ao temporal. Concluo. A vitória é possível contra qualquer adversidade, quando se tem um pensamento e atitude correta. Vamos olhar. O Salmo 42 fala, porque está batida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A vida piedosa não livra das tempestades da vida, mas garante que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vai ter luta, mas nós vamos vencer, porque Cristo venceu e nós venceremos com Ele. A ausência de vigilância e oração pode derrubar muitos crentes que não levam a vida piedosa a sério. Vamos cultivar a vida espiritual para não cairmos, tombarmos no caminho. A fé verdadeira não pode ser destruída, mas pode ser abalada e ficar na UTI até que haja confissão e arrependimento. Vamos nos apossar da vitória. Vamos ser fiéis para com o Senhor. Amém.